entanto, essa menina cresceu sempre muito bonita. E, no entanto... não, mas... Não, você me explica então como é que surgiu a carreira de modelo. Foi você que buscou a carreira ou a carreira encontrou você? Primeiro, eu nunca me achei bonita, em segundo, eu não era, porque olha só, quando eu era baliza lá na frente da banda, né? A banda ficava assim... Parece 2 palitos enfiados num sabugo, e ficava assim, cabelinho assim louro para cima, bem magra, só que assim, as pernas bem finas. E era um negócio assim, ninguém chegava perto de mim, nem um namorado, nem nada. Nada, sardentos, dentes separados. Ninguém chegava perto de mim. Que coisa, menina. Eu ouvia até em cima da árvore, que eu adorava subir em árvore, comer goiaba e tal, e eu via os garotos embaixo assim, e aí, vamos ficar com quem? Não, com a Xuxa, nem pensar. E eu chegava a jogar até, pum, sabe, de raiva eu jogava. Mas, no entanto, o tempo passou e você ganhou a carreira de modelo. É isso que eu queria saber. Você buscou a carreira ou a carreira te encontrou? Acho que tinha que ser, porque assim, no colégio eu fui chamada para fazer um concurso e representar o colégio lá, perdi, tirei 2º lugar. E o meu professor, que era o professor de ginástica olímpica, de ginástica lá no colégio, pediu para que eu representasse o colégio num outro concurso, onde ia ter todos os colégios para ver quem a Miss Objetiva, quem era melhor em fotografia. Eu falei, mas eu te perdi, chama a menina que ganhou. Não, mas ela não tem um lance de fotografia, você tem. Eu falei, como? Aí, nesse meio tempo, eu estava andando de trem e um cara me acompanhou até em casa, chegou lá, pediu uma foto minha para minha mãe, mostrou quem ele era, e que trabalhava na editora Block de revistas, e pediu uma foto. E aí a minha mãe deu, tinha 13 anos na foto, mas eu já tinha 15 anos já. Ela disse, minha filha não gosta de tirar foto, então a foto que ela tem é com 13 anos. E ele levou e me chamaram para fazer um teste de com maquiagem e sem maquiagem, para ver se eu faria a capa de uma revista nova que estava saindo. E eu ganhei. Nesse meio tempo eu também fui para representar o colégio e ganhei como Miss Objetivo. Pronto. E nesse meio tempo também eu fui para comprar pão na padaria do outro lado e um cara falou assim, olhou para mim e falou, você não quer desfilar para mim? Eu falei, eu já tirei foto. Eu tirei umas fotos agora, semana passada, com e sem maquiagem. Eu acho que eu vou ser modelo. Ele falou, então, você podia desfilar para mim? Aí foi tudo muito junto, assim, muito rápido. Parecia que era assim... Tinha que ser mesmo, Tinha não que tinha ser. jeito. Eu tinha 15 para 16 anos, com 16 anos eu comecei a fotografar mesmo. E foi muito rápido, assim, eu de 16 para os meus 17, quase 18 anos, eu já tinha feito, eu somei, porque era muito importante a gente saber disso, 54 capas de revista. Isso para gente, assim, para modelo, 1 ano. E eu pensava assim, eu vou fazer só um pouquinho, vou ganhar uma grana para poder ajudar minha família e depois eu vou estudar para ser veterinário, que eu quero ser veterinário. E ser modelo é muito rápido, né? Aí trabalhava que nem uma louca, já quase não conseguia juntar. Fiz o vestibular para veterinária, aí passei com 17 anos, mas na época não entrava com 17 anos. Fiz de novo com 18, aí passei, mas aí passei para uma faculdade paga, que era mais próxima da coisa de trabalho meu, que eu estava vendo, assim, que era aqui no Meia, no Gama Filho. E aí... Fui depois chamada com 18 anos, que eu já tinha feito fotos de revista masculina. Quando eu fui divulgar, veio uma pessoa e falou, você não quer trabalhar para criança? Eu falei, mas meu senhor, eu estou aqui divulgando um negócio que não tem nada a ver. Ele olhar para mim e ele falou, você parece com Peter Pan, uma mistura de Peter Pan, Marilyn Monroe e Doris Day. Aí eu falei, pronto, não vai dar certo isso não. Aí comecei a fazer, eu fiz um contrato de 1 mês para fazer uma coisa para televisão, depois mais de 2 meses, depois de 3, depois de 6 meses. Aí falava, vai acabar rápido, né? Isso é uma fase. Só uma fase, tudo isso vai acabar, como o modelo já está diminuindo, né? 23 anos no máximo eu devo parar, então eu vou fazer até os 23, fotografia e coisa. E com 23 anos eu fui para a Globo. Aí vocês já sabem a história. Aí começa uma outra fase da sua vida e nasce nessa altura o show da Xuxa, não é? Que é um marco na sua carreira, né? Consolida a apresentadora. Nessa altura a própria imprensa cria o título, a Rainha dos Baixinhos. Fala um pouquinho dessa fase forte na sua vida.
Foi um momento de muitas mudanças, porque nem eu acreditava que poderia ficar, sabe? Porque quando eu fui convidada para a Globo, eu fui convidada por uma pessoa chamada Mário Lúcio Vaz. Ele ficava na cadeira lá na Manchete, sentada, dizendo, você tem que ir para a Globo. E quando eu fui conversar com o diretor, que disse que eu devia começar como atriz. E eu não era o meu barato. Eu falei, não. Aí depois de um ano eu voltei, falei com o Boni aceitou todas as minhas exigências, né? Só que uma das coisas que ele não queria era eu ter um nome, Xuxa. Ele disse que não, que só o Chacrinha que tinha um nome e tal, porque era um Chacrinha. Aí eu resolvi, falei, então tá, então não, vou continuar na Manchete. Aí quando cheguei em casa tinha uma ligação, o que você acha de show da Xuxa, Xuxa Show, mas com X? Aí eu falei, gostei, show da Xuxa. E ele, show da Xuxa, você está na Globo. Aí depois daquilo ali deu uma virada na minha cabeça, que eu falei, agora eu acho que muita gente apostou que eu ia ficar só um ano, muita gente lá dentro da Rede Globo mesmo não acreditava que eu pudesse funcionar. Eu acho que nem eu mesma acreditava, porque eu fazia as coisas assim, eu ia fazendo, né? Eu ia fazendo, e aí eu falava assim, peguei tudo que eu sabia, tipo, todas as brincadeiras que eu fazia, pular corda, um homem bater na minha porta, e isso, aquilo. Eu falei, vamos fazer tudo isso, eu quero botar tudo isso no programa. Quer dizer, você se envolvia muito na parte de infraestrutura mesmo? Aquele cenário do show da Xuxa foi feito na minha casa, eu mesmo que pintei, sabe? Porque eu te falei que eu botei a nave, botei o arco-íris feito de escada, porque eu tinha ouvido falar que Xuxa em japonês era chá era bonito, chu era arco-íris, então um arco-íris bonito, eu falei, eu quero botar a boca no chão, porque eu vou falar beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu quero um sol, porque eu quero falar bom dia! Bom dia! Eu quero isso, eu quero aquilo. Então eu mesmo fiquei desenhando junto com uma pessoa e pintei, cheguei lá na Globo, quando eles mostraram 2 cenários e eu estava com o meu pacotinho aqui assim. Aí quando eles montaram, eu falei, bonito, mas olha esse daqui. Quando eu abri assim, o Boni falou, muito bonito. Aí eu já virei, falei, graças a Deus, virei, todo mundo, não, mas que é esse cenário? Eu falei, não, eu passo o nome de uma pessoa, do Maurício de Souza, que mandou uma pessoa lá para casa, mas ele já vai passar para mim, que eu passo para você. É de vocês, não tem problema nenhum, eu só quero esse cenário. Então eu sabia direitinho o que eu queria. Não sei se é direitinho, na realidade eu ia muito pela minha intuição, pela minha vontade, essa minha imaginação, sabe, usava muito, ela achava que isso era um passaporte, assim, perfeito com as crianças, porque eu conseguia falar com eles, quer dizer, nessa época você tinha que falar com criança diferente, você tinha que falar como os psicólogos, como os professores queriam, né? E eu não era assim, então eu fui muito criticada, que eu falava, senta aí, não quer sair, sai, então senta, deixa eu sentar aí. Aí vinha a criança, pisava no meu pé, eu fazia, não pisa no meu pé, pisava também no dele, tudo. Ela bate em criança, ela fala bruto com as crianças. Eu falei, não, eu falo que nem eles falam com os amigos deles. Uma linguagem de igual para igual, né? Era. E hoje eu vejo que isso daí é o que os psicólogos falam que tem que falar, é o que os professores acham que é assim que tem que lidar. Entendeu? Então, aproxima, né, a criança. E aí eu acho que eu estava assim, minha intuição falou mais alto do que qualquer coisa, porque eu nunca tive essa experiência para poder lidar com criança. Mas o que eu posso te dizer é que hoje eu sou uma pessoa muito mais experiente do que quando eu comecei e continuo apaixonada. Tem uma coisa sua que é a música que acabou entrando na sua forma de comunicar. São 139 discos de ouro, 52 discos de platina, 10 discos de diamante, 18 milhões de cópias. Como é que é fazer essas coisas todas acontecerem num ano que tem 365 dias? Eu acho que acima de tudo, foi o que eu te falei, a tal da verdade. Você lidar com a verdade com o teu público fica com sede, com vontade de ter isso daí. Então esses números, eu acho que quando, por exemplo, o show da Xuxa 3 chegou a 3 milhões e 300, as pessoas da gravadora chegaram para mim e disseram, se disseram que chegou a 3 milhões e 300, chegou a muito mais, tá? Só para você ficar feliz com isso, para você saber que muito mais. Então, eu acho assim, os números realmente é muito difícil a gente dizer o certo, o que foi. Eu só sei que é uma maneira das pessoas falarem, eu gosto de você, eu vou levar um pouquinho de você para casa, eu concordo com o que você faz, eu vou levar um pouquinho de você para casa. Isso daí se chama respeito, carinho, isso é ser admirador, é ser fã, é ser seguidor, é ser realmente uma pessoa que se predispõe a dizer, essa é a pessoa que eu gostaria de perder meu tempo de ver, porque hoje em dia rola tanta coisa para as pessoas poderem escolher e fazer, porque se falar, eu quero ver essa pessoa, eu quero ver, e eu tenho uma coisa assim que às vezes eu não acredito, sabe? Eu vou entrar, por exemplo, na minha página, aí eu falo com alguém na minha página, faz assim, depois se você quiser eu te mostro lá, tá? Mas, porque não é brincadeira não, é por segundo, assim,
um monte de gente. Eu falo, caraca, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Esse povo é doido. Será que ninguém faz mais nada na vida a não ser querer falar comigo? Eu falo, oi gente, tudo bem? E eles mandam, oi, eu não sei o que é, pô, a Xuxa tá online, oi. Mas olha, eu tô te falando assim, é um negócio absurdo o número de pessoas que ficam ligadas e que querem falar. Eu já falei para eles que até os 300 primeiro eu falo, boto like lá e chego a bater papo. Depois disso eu fico vesga. Não tem como, é passar a vida nisso, né? Porque é muita... Mas é muita gente. Então, aí você me pergunta como consegue tudo isso, eu acho que são eles que são responsáveis disso tudo, sabe? O que eles veem em mim, eu não sei te dizer. Eu só sei te dizer que é uma relação que dura muito tempo, sabe? Eu já pensei que já eram para me aposentar minhas botas já há muito tempo. Que eu já não aguentava mais a minha voz, eu já não aguentava mais a minha cara. E aí eu faço qualquer outra coisa em qualquer lugar e fazer vum, aquele boom. Eu falo, gente, não é possível, não é possível. Aí mais uma vez eu te digo, eu não consigo responder como é que é o número, o tempo, a paixão deles, o gostar deles, o admirar, o respeitar, porque cada um, você não pode generalizar, cada um me vê de uma maneira, mas uma coisa em comum todos eles têm, eles têm a predisposição de me ver e de me aceitar, sabe? Pode até às vezes não aceitar algumas coisas, mas eles aceitam outras. Alguns admiram a pequena voz que eu tenho, outros admiram o trabalho que eu faço com as crianças, outros admiram o trabalho filantrópico que eu faço, outros admiram o trabalho que eu faço com as leis para proteger as crianças, outros admiram o que eu faço com os bichinhos, outros alguma coisa somado, tem, entendeu? Alguma coisa tem. Aí, quer dizer, não dá para eu te dizer assim o que é na realidade, entendeu? Agora me diz uma coisa, já que falamos em música, né, e você tem um arsenal, né, de músicas, você tem assim, é arriscada essa pergunta, não é? Porque a gente sabe que cada música, cada produto é um filho quase, né? Tira do saco assim uma que você tenha muito carinho, consegue? Música? Uma música. Olha, eu gosto, as pessoas falam que eu gosto muito de Pumba. Pumba é aquela coisa que faz pumba, 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 pumba. Música infantil mesmo, sabe? Tipo, 5 patinhos, pumba, pumba, pumba. Mas a música que eu acho que se eu tivesse que escrever, se eu não sou compositora, mas se eu tivesse que escrever, se eu pudesse ter feito isso, teria sido Lua de Cristal. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte, ser feliz. Fala de sonhos, que fala de uma pessoa que acreditou nos sonhos. Eu acreditei muito em tudo, sabe? Eu sempre falei com Deus demais da conta. Eu, antes de dormir, eu ficava olhando para a janela. Deus sabe que eu não estou mentindo, sabe? Eu vou falar assim, a mais pura verdade. Eu conversava com Ele, eu via, eu imaginava, eu ouvia. Às vezes eu falava, não, eu não vou fazer isso. Ou seja, se fosse eu que estivesse falando comigo, eu falaria daquela maneira, mas a voz falava de uma outra maneira para mim. E eu dizia, sério, é isso mesmo que vai acontecer, ou é isso que eu tenho que fazer? Ou seja, se não for Deus, foi um anjo, porque eu acho que Deus também é muito culpado para ficar falando com uma criança todo dia, que ficava enchendo o saco dele toda hora, querendo falar com ele de passarinho, de peixinho, ou de notas, ou sei lá, de sonhos. Será que foi? Se foi, como eu chamava o cara lá em cima, né? O cara lá de cima gosta muito de mim, porque ele conversava muito comigo, sempre conversei demais. E tudo que eu pedia, tudo, Maurício, eu estou te falando sério, tudo que eu pedi, quando criança, quando adolescente, tudo veio no seu tempo, mas veio. Às vezes demorava uma semana, 2, às vezes não demorava nada, mas vinha, sabe? Então eu acho que a música Lua de Cristal fala isso, tudo que tiver que ser será, o cara lá de cima vai te dar, sabe? Te dar toda a coragem para você poder acreditar. Então essa música para mim seria o meu hino, seria a música que eu gostaria de ter feito, porque ela tem a tal da verdade, sabe? Que fala de alguém que vem também do interior, que é alguém que acreditou, que continua acreditando. Para mim, deveria ser a minha música essa, para sempre. Você, com o tempo, quer dizer, o trabalho vai crescendo e vai aumentando a dimensão e começa a ter ramificações internacionais, porque o programa começa a ser produzido e
traduzido, né, em espanhol, não é? Na altura foi para muitos países da América Latina. Eu fiz na Espanha, na Telecinco. A jugar sin parar, donde vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener todo, absolutamente todo para hacer un domingo perfecto. Number 1! Ficou 3 anos e meio, fiz nos Estados Unidos, fiz lá em Los Angeles e fiz na Argentina, que foi o maior boom da minha vida, eu acho que foi da Argentina, porque eu fiz para 68 países de habla hispana e inclusive ele em espanhol foi traduzido para outras línguas. Me vi até falando japonês, sabe? E muito legal, tanta coisa que rolou que nem eu sabia. Então, às vezes, quando eu chegava no lugar, eu via um mexicano chegando perto para falar comigo, um chileno, um peruano, um venezuelano, um guatemalteco, sei lá como é que se fala, e vai, entendeu? Era tanta gente falando, eu dizia, caracoles, olhava para cima. Pois é. E eu era abusadinha. Você conseguia sentir essa noção da expansão? É uma coisa que não dá para ter noção, não é? Sabe, eu vi assim, usando a minha imaginação, é como se fosse uma bola de neve rolando embaixo e você está ali no meio. Então você não sabe se a bolinha está assim ou se está assim, sabe? Então você não sabe o tamanho da bola de neve rolando uma montanha abaixo. Então quando eu estava fazendo esses programas todos, é como se fosse a bola de neve crescendo e eu estava ali dentro, sabe? Protegida, blindada disso tudo, eu não sabia. Não. E depois veio o Xuxa Park. Nessa altura você fez 10 anos de Globo, não foi? Foi nessa fase que você estava com o programa Xuxa Park. Boas recordações desse 10º ano de Globo? Olha, para mim, eu já sempre falo para as pessoas que na minha profissão, na minha coisa, eu acho que eu falei que eu vejo a Argentina como um prêmio, mas eu acho que a minha passagem na Globo, tudo que eu fiz na Globo, até as coisas que aos olhos de algumas pessoas podem ser que não tenha dado tão certo ou não deveria ter feito, para mim foi muito válido. Então tudo na Globo, eu posso dizer assim, o que eu vivi lá foi assim de uma valia assim, mas uma coisa tão grande, um valor tão grande para mim como pessoa, como ser humano. Eu me melhorei tanto. Hoje eu sou capaz de dizer que essa luz que está aqui, se está certa, se está no ângulo certo, eu sei mais ou menos quanto daria. Agora que a luz caiu, a gente deve estar com 5,1 de luz. Quando a luz estava um pouquinho mais cheia, devia estar uns 8 de abertura. Eu entendo de luz, eu entendo de cenário, eu entendo de roupa, eu entendo de música, mesmo nunca tendo tocado nenhum instrumento. Tudo isso, essa experiência toda que eu vivi dentro dessa casa, que me deu essa oportunidade de fazer tudo. Eu mexi em cenário, eu mexi em tudo, em edição. Eu posso te dizer que eu sei um pouquinho de muita coisa. Um pouquinho de muita coisa, sabe? Isso é tão legal. Às vezes eu vejo assim as pessoas que trabalham comigo dizendo assim, fala com a Xuxa porque ela vai dar uma solução para você. Tem pessoas que mandam assim um e-mail para mim, conto com a sua imaginação, ou conto com a sua ajuda, ou conto com as suas ideias, porque a experiência, tudo que eu vivi é tão... Eles sabem que alguma coisa vai sair dali, entendeu? E isso tudo eu vivi, seja 10 anos na Rede Globo, sejam 15 anos, seja 20 ou 30 anos, entendeu? O tempo que foi vai ser assim, de uma valia, de uma coisa um valor tão grande, mas tão grande, que eu acho que faculdade, livro, nenhum pode me dar, entendeu? Isso que eu vivi, que vivo até hoje nessa casa, não tem como. É muito difícil hoje em dia, gente. Tem que provar toda hora, sabe? E é um preço muito alto, que a gente que trabalha em televisão abre essas portas, né? Um momento muito forte na sua vida, um tempo muito forte na sua vida, que é em 1997, que você anuncia publicamente que vai ser mãe. Todo mundo associa, todo mundo acompanhou esse momento explosivo, muito explosivo.
A Xuxa, afinal, trabalha para criança. Vai ser mãe. Eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser minha. Eu tô grávida, tô com um mês de gravidez. Que grande momento esse, não? Posso dizer uma coisinha? Antes disso de eu anunciar, eu chegava em casa, uma tristeza, porque eu via as crianças, Xuxa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, mas ia embora com a mãe, com o pai, e eu ficava sozinha, voltava para casa, mão vazia, sabe? Sem nenhum cheirinho gostoso do cangote, que eu sempre gostei de cheirar. Tem criança que chegava para mim e já fazia assim, sabe? Que sabia que eu já ia cheirar o cangote, sabe? E eu voltava para casa sozinha. Ah, caracos, eu não tenho, entendeu? Eu não tenho meu bebê, eu não tenho aquele para me chamar de mãe, essa palavra mágica. Aí eu chegava em casa sem brincadeira, eu chorava mesmo, chorava. Eu falava, cara, como eu queria ser mãe, sabe? Pensei em inseminação artificial, porque eu não tinha pessoas na minha vida que eu achava que poderia ser casal, ser pai. Quando a Sasha apareceu na minha vida, quando eu fiquei grávida, e eu sabia, eu tinha sonhado que ia ser uma menina. É muito doida, né? A sua ligação com o universo é uma coisa... É muito doida, eu não sei te dizer. Eu sabia a carinha que ela tem, eu sabia tudo. Eu tinha 28 anos, o Caetano foi no show da Xuxa, eu falei para ele assim, você um dia canta essa música para mim quando eu estiver grávida, porque eu vou ter uma filha do signo de Leão e eu quero cantar a música Leãozinho para ela. Ele falou, você está grávida? Eu falei, não, eu vou ter uma filha que vai ser de leão. Visionária. Ela é leonina. As pessoas diziam, a Sasha vai ser loura. Eu falei, não, ela não vai ser. Ela vai ter o cabelo castanho, meio caracolado, ela vai ter os olhos cor de mel. Eu sabia tudo, eu sonhei com ela. Eu sabia tudo. É uma coisa assim muito doida. Eu não sei te dizer, o povo pode me achar muito, muito louca isso daí. Olha, eu ouço as pessoas falarem que tem gente que faz yoga, que fala com o universo, que se comunica. Primeiro, você não pode comer carne, você não pode isso, não pode... Eu não como carne desde meus 13 anos de idade. Aos 11 eu comecei a parar, então eu não como carne vermelha, não gosto de comer bicho, eu como peixe uma vez por semana e olhe lá, porque eu tenho que comer proteína. Não bebo leite, eu não bebo refrigerante, eu não tomo café, eu não bebo absolutamente nada. Se você me der um bombom de licor, você vai me ver doidona. Então, eu não bebo absolutamente nada, não fumo, nunca me droguei, amo a natureza, amo, assim, tenho paixão. Se você me deixar no meio do mato, de pé descalço, tu vai ver uma pessoa muito feliz ali, entendeu? Se você me ver num lugar cheio de rococó, vai me ver um peixinho fora d'água. Então, eu tenho muito essa coisa de contato com a natureza, com a simplicidade, com a limpeza que as pessoas dizem de corpo já há muito tempo. Então, quando eu vejo nós somos energia em tudo, vem essa energia ainda dos anjos, que são as crianças, chegam perto de mim, olham para mim e falam, te amo. Poxa, passou uma energia boa para mim, cara. Né? Vem uma senhorinha que nem sabe meu nome lá no interior e fala, estou rezando por você. Uma energia boa, tá bom que a gente tem energia ruim também, mas se você botar numa balança, eu tenho muito mais coisa boa na minha vida toda. E eu não deixei de beber ou de fumar ou de fazer isso, ou de não me drogar porque eu comecei a trabalhar para criança. Não, eu já não fazia isso, não faço. Então, eu acho que essa coisa de às vezes as pessoas falarem, por que tu está dizendo isso? Eu disse, eu não sei, eu senti isso e resolvi falar. Então, realmente tem essa coisa de conexão com o universo ou com uma coisa a mais, que talvez esse equilíbrio que eu tento dar à minha vida naturalmente, sem esforço nenhum, me proporciona, entendeu? Então, às vezes eu faço coisas que às vezes eu admiro que eu estou falando, fazendo isso, entendeu? Depois eu falo, não me pergunta por que eu estou falando, mas eu sei que eu preciso te dizer isso. Seja o que for, às vezes eu falo para as pessoas às vezes que estão doentes, eu falo, eu preciso te dizer uma coisa, e sai, entendeu? Agora, por que eu não sei? E assim também, é com quase tudo que eu faço. Vai na intuição, vai na voz, vai no amor, vai na verdade, vai às vezes num lance que eu devia parar de falar, que eu falo demais, mas é uma coisa que vai saindo, sabe? Eu acho que isso também funciona com esses números, com isso tudo aí que a gente está falando, sabe? Xuxa, depois, é claro, os seus baixinhos, eles crescem, né? Nós crescemos e
E o público, você também cresce enquanto apresentadora e o formato do programa passa a ter públicos-alvos diferentes. Hoje você já fala não só para criança, mas fala também para o público adulto, fala para a família. Essa mudança de vertente na sua área de apresentadora. Teve isso com o Planeta, né? Passagem do Planeta. Depois do Xuxa Park, a gente teve o Planeta na minha vida, que foi o Planeta Xuxa, que foi... A virada. Essa virada é um pouco confuso. Como é que é sair de um público totalmente infantil e acompanhar o crescimento dele e virar para a família, né? Virar para os baixinhos grandes? Foi necessidade mesmo, porque eles mesmos falavam, eu estou crescendo. Tipo, até hoje eu ouço as pessoas falando, para de fazer XSPB, já vai para o 13, vai fazer 14, quem faz alguma coisa para a gente. Eu falo, gente, mas eu gosto de fazer. Agora, a única maneira que eu tenho ainda de ter essa ligação direta com a criança ainda são os meus projetos, DVDs, o XSPB, o Xuxa Só para Baixinhos. E eu não sei, eles querem que eu cante ou trabalhe para eles. Eu não sou cantora, eu não posso fazer uma coisa ali, mas eu via que o trabalho com o Planeta foi quase que uma necessidade. Eles cresceram, já tinha quase duas gerações na minha mão e eu tinha que continuar, e foi o Xuxa Park para um, Planeta para o outro. Depois, quando eu já quase 30 anos na televisão, foi trabalhar para a família. Agora, eu acho que até nisso Deus é legal comigo, porque esse ano é o ano que a minha mãe mais ficou fragilizada. Ela tem Parkinson, né, já no 5º estágio. Ela teve já 2 AVC isquêmico, um no início do ano e outro no meio. E esse ano foi um ano que eu gravei até janeiro. Depois a gente teve Carnaval, depois a gente teve Copa, agora a gente tem eleições e a minha mãe com essas coisas todas e eu com o pé. Eu acho assim, foi Deus de novo que chegou e falou, filha, fica em casa, se cuida, porque eu não ia ter cabeça para trabalhar pensando na minha mãe. Aliás, vocês não sabem de casa, mas eles tiveram que esperar porque minha mãe me chama para eu dar banho nela. Ela tem 2 enfermeiras, mas ela gosta que eu dê banho nela. Ela não fala, mas o pouco que ela fala, ela tenta se comunicar que ela quer que eu cuide dela. Então, quando eu posso, eu cuido dela. E isso daí, para mim, Ontem eu tinha que gravar um comercial aqui, eu cheguei no quarto, toda pronta para gravar, e ela, olhando para mim, as enfermeiras falaram, olha, ela disse que ela quer que você dê banho nela. Aí eu falei, poxa mãe, juro que eu vou fazer o comercial rápido e vou subir. Eu fiz o comercial muito rápido, fiz em 40 minutos, mas eu cheguei lá e já tinha tomado banho e ela tava... Ficou um pouquinho chateada. Tava com o semblante assim, como diz, não fala comigo, né? Tô de mal. E hoje eu precisava limpar minha barra, aí fiz vocês esperarem, vocês não me tem desculpem. problema, imagina. Mas é uma coisa necessária. Então esse ano para mim foi até isso, Deus me fez eu dar uma freada com tudo, a fundação fazendo 25 anos, a minha cabeça eu tô doida para aquela fundação se autossustente, sustentabilidade para a fundação. Aliás, eu queria falar um pouquinho também sobre a fundação, é um momento importante, estamos a passar pelo 25º ano. 25º ano. E você começou com uma coisa pequena, hoje são 3.000 pessoas por dia. 140 crianças, foi para 250, foi para 340. Hoje eu tenho 478 fixas. E ao total são quase 3.000 pessoas que passam, porque a gente agora tem desde adolescente, pré-adolescente, adulto, pai, mãe, a gente faz todos os cursos profissionalizantes e tudo lá. E eu consegui abrir uma escola, já vai fazer 1 ano, escola de ensino médio lá dentro da fundação. Eu doei um pedaço lá do terreno. Então, quer dizer, a fundação está crescendo cada vez mais. Tem muita gente que vai lá dar aula de
Tem um cara que dá aula de judô, de capoeira, sabe, se quiser dar aula de música, se quiser dar aula de culinária, se quiser dar aula, a gente aceita voluntário pra caramba, porque a gente não tem isso, a gente não tem, nosso quadro da equipe dos profissionais é bem fechado e tal, mas eles precisam de tudo lá, né? E aí é uma necessidade diária. Muita gente chega lá e fala, eu dei uns cadernos. Acaba rápido. É rápido, vai. Todo mês tem que ter caderninho novo, ou lápis, ou caneta, ou mochila, porque eles precisam, às vezes eles precisam de guarda-chuva, porque quando começa a chover, senão eles vão molhado para a fundação. Entendeu? E, infelizmente é assim, a gente pega crianças, pegam famílias que não têm a possibilidade de ter o que a fundação pode oferecer, ou que qualquer outras pessoas podem oferecer. Infelizmente, porque eles têm 14 filhos, 11 filhos, 9, eu tenho uma renda familiar muito baixa, mas são pessoas felizes. Ninguém vai chegar lá e vai encontrar criança, sabe, aquela coisa apelativa de barriguinha com mosquinha. Não, sorriso daqui a aqui, porque está na fundação, que está feliz. Alguns tomam café, lancham, almoçam e lancham lá. Então, a gente tem 3 anos que a gente tem uma cozinha assim, profissional, sabe? Cozinha bonita, que antes era um lugar assim, era 5x4, a gente fazia as 350 refeições. E eu sonhava com essa cozinha, a gente acabou fazendo 2 anos seguidos shows no final do ano, arrecadamos o dinheiro e construímos a cozinha, sabe? Linda, e a gente faz curso de gastronomia, faz curso para bolo, para enfeite, para isso, aquilo, as pessoas estão aprendendo. Agora estão aprendendo a cortar cabelo, a pintar cabelo, a mexer com o computador, já sai de lá, enfim. É um mundo, né? Um mundo com várias opções. Cada vez se melhorando mais na necessidade das crianças e dos jovens, da comunidade e próximo, porque com essa coisa a fundação acabou virando um lugar onde as pessoas podem ir lá aprender e abrir outras fundações no lugar. O fato de a gente brigar pelas leis para proteger as crianças, a rede Não Bate Eduque, que foi criada também na fundação, que acabou a gente conseguindo essa lei agora do menino Bernardo, que é não a violência com a criança esse ano. Então isso daí foi uma conquista muito grande, e a fundação trabalhou assim, a gente trabalhou, né? Eu conheço esse pedido para que eu fosse madrinha, que estivesse à frente disso, tem 9 anos. Então demoraram 9 anos para que a gente pudesse conseguir essa lei. Pois é, eu queria também dar uma atenção em relação a essa lei. Chama-se Menino Bernardo, para situar as pessoas que ouvem. Por que Menino Bernardo? Por quê? Então, é o seguinte, primeiro eles botaram o nome, botaram um apelido da lei como Lei da Palmada, que isso acabou com a gente, porque as pessoas falavam assim, então não posso dar uma palmada no meu filho que eu vou preso. Aí a gente começou a mostrar que as pessoas poderiam fazer o que quisessem com os filhos para educar, menos usar violência. Ou seja, eles veem os filhos como propriedade, e o filho tem é muito protegido quando ele é um feto. Depois que ele nasce, ele já vira propriedade do pai e da mãe. E se ele morre, de novo, o pai e a mãe vai ter que pagar pelo crime. Mas se ele for torturado, tiver marcas, estiver quebrado, não. Em nome da educação, eu estou educando meu filho. Era aceitado. Aceitava essa coisa de eu posso usar a força porque eu estou fazendo isso, porque eu estou educando. Então, eram barbaridades que a gente ouvia, eram barbaridades que a gente sabia, eram histórias assim, infindáveis, sabe? Um negócio assim, a gente recebia números que a gente nunca vai saber o certo, porque como não existia a lei, como não existem pessoas para proteger as crianças disso, a gente não sabe se é verdade, mas em 10 horas diziam que uma criança morria por maus tratos. Mas eu acho que morrer é o ponto que daí você acabava descobrindo. Não era isso. O que a gente queria dizer era até... Está por trás dali, né? Até chegar ali. Criança arrebentada, espancada, machucada. E como a criança não pode falar, isso acontece com criança maior, até 4 anos, é que mais elas recebem a violência dentro de casa. E aí fala que caiu do berço, que se machucou, que não sei o quê, enfim. A criança um pouquinho maior,
ela era vista como a criança problemática, então ela mais apanhava. Quando ela chegava a ser a idade do menino Bernardo, e a gente começou a dizer, você pode ir, você pode reclamar para o conselho tutelar, você pode ir, você pode fazer isso, aquilo. Ele foi 2 vezes. Aí ele voltou para casa e foi morto, porque ele foi reclamar. Então a gente acabou vendo que o nome Menino Bernardo era a cara da lei, era o símbolo do que a gente queria, que a criança não tem voz, mas quando ela tem, ela reclama e ela é morta. Precisa mesmo ser defendida, né? Ela é uma coisa assim, existia... Eu sempre falava assim para as pessoas, olha só, antigamente a gente podia comprar um ser humano, não era não? Era uma coisa mais ridícula, né? A gente podia comprar um ser humano, olhava os dentes e tal, compravam os negros, né? Eram vistos assim, os escravos, como uma coisa, propriedade tua, você comprava. Se ele fizesse alguma coisa errada, você botava no tronco e batia até a morte, de repente. Tudo bem, era teu, era propriedade. As crianças não eram vistas como seres humanos. As mulheres não podiam sentar para falar. Os homens podiam bater nas mulheres porque eram casados. Depois veio a Lei Áurea, a gente se envergonha daquela coisa, mas a gente sabe que aquilo existiu há pouco tempo. Depois a Lei Maria da Penha, que o marido não pode bater na mulher, mas a mulher ainda pode ir lá reclamar. Depois existe uma lei para proteger os idosos, que também podem ir lá reclamar. Existe uma lei para proteger os bichos, que não podem reclamar, mas não tinha uma lei para proteger as crianças, que não pode reclamar, que era visto como propriedade e que não existia. E que é o futuro, quer dizer, não é? Não, mas não existia. Não tem nada que defenda... Porque não vota, então não existe. Então você não sabe nem se ele morreu lá no interior, não sei das quantas, você não vai saber, porque se o pai não registrou e não vota, ele não existia. Então era uma coisa assim muito doida. A gente estava falando de ter os direitos de um ser humano. Porque se eu bato em você, eu sou presa, ou eu tenho que responder por isso. Se eu xingo você, eu tenho que responder por isso. Agora, se um pai xinga e bate numa criança, você fala, o que essa criança fez para merecer isso? Sabe, é uma coisa assim tão ridícula que a gente tinha que pedir por uma lei para proteger a criança disso. Uma lei para proteger a criança para ser criada sem violência. O que a pessoa vai fazer? Se ela vai botar de castigo, tirar a televisão, tirar isso, ou botar olhando para uma parede, ninguém quer saber nada disso. A lei nem fala que se você der uma palmada você é preso, mas você vai ser chamado a atenção se essa palmada ficar numa marca a ponto de você chegar e ver aquilo ou a criança reclamar disso, ou dizer eu me sinto ultrajada ou machucada por quem me fez isso, né? E o que mais a gente ouve é, meu avô me batia, meu pai me batia, eu também posso bater. Se eu não bater, como é que eu vou ensinar? Ué, ensina do jeito que você quiser, ninguém vai dizer como tem que ensinar. Você não pode usar violência. Eu vou colocar aqui algumas questões pequenas, 2 palavrinhas, e você vai me responder com o coração, tá bem? Com uma palavra só? 2 palavras. Vou pedir, por exemplo, o seu maior orgulho. O que é que o seu coração te diz? Minha filha, minha mãe, fundação, meu trabalho. O seu maior desejo? Que minha filha seja feliz, que a minha mãe não sofra. E que a minha fundação consiga se manter sem que eu precise pagar. A sua maior felicidade? A felicidade da minha filha. O seu maior desafio? Eu acho que continua sendo eu provar para as pessoas que eu sou o que eu sou, não o que elas acham que eu sou, entendeu? É muito difícil hoje em dia, a gente tem que provar toda hora, sabe? E é um preço muito alto, que a gente que trabalha em televisão abre essas portas, né? E eu tenho que ficar mostrando, provando isso toda hora. É um desafio muito grande você ter que mostrar quem você é, o que você faz, quem você é, a sua essência mesmo, diariamente, é muito ruim. E o seu maior prazer? Tem alguns. Eu tenho prazer, mas prazer muito grande, muito grande, muito grande.
em poder trabalhar para quem eu trabalho. Eu tenho um prazer enorme em poder ver os frutos do meu trabalho. Eu tenho um prazer imenso quando eu vejo minha filha desfrutando as coisas que eu posso dar para ela. Eu tenho um prazer, assim, simples e bobo quando eu posso dar para quem eu amo um presente, ver a pessoa feliz. É isso. Xuxa, você já terminou muitos programas na sua vida e eu vou querer que você termine o nosso. Eu vou te dar essa câmera e você vai mandar um beijo grande, porque você tem noção da quantidade de admiradores que estão ali do outro lado, na Globo Internacional. Então você tem essa câmera para mandar o seu beijo carinhoso, o seu abraço, o seu beijinho. Então, deixa eu aproveitar, porque eu realmente eu não me lembro de ter tido essa grande oportunidade de poder falar para vocês. Queria agradecer, sempre recebi muita carta, sempre recebi e-mails, sempre recebi mensagens. Não tive a possibilidade ainda de poder conhecer vocês pessoalmente, poder agradecer, então obrigada por essa oportunidade. E realmente eu sou uma pessoa de muita sorte. Inclusive eu falo que eu não sei se Deus tem uma carteira, mas se Ele tiver, algumas pessoas com certeza devem fazer parte das fotos, né, da carteira dele lá, mas eu devo estar num pôster na sala dele, então nem na carteira, porque Ele me dá um presente tão lindo diariamente, que é poder ter, poder ser a pessoa que eu sou e receber tudo isso que eu recebo. E eu queria agradecer só e dizer a vocês que Deus dê em dobro o carinho que vocês têm por mim. Muito obrigada. E se eu puder pedir mais um pouco, por favor, uma oração de vez em quando para minha mãe, para minha filha. Pensando em mim já está bom demais, que é uma energia que tenho certeza que eu vou receber daqui. Então acho que esse é o maior presente que um ser humano pode receber, é essa energia boa e que vem através da fé. E eu gostaria de fazer esse pedido porque é sempre muito bom receber esse carinho de longe e fique sabendo que eu já estou agradecendo desde já. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por esse encontro. Obrigada, viu, gente? Equipe toda, Ramona, obrigada, galera. Um beijo a todos da Globo Internacional. Vocês não sabem como é bom, viu? Sentir e receber. Posso dizer uma coisa, Maurício? Diz, eu estou aqui para ouvir. Você é uma pessoa muito... Eu não posso dizer assim, eu não te conheço muito, mas o pouco que eu te conheci, posso dizer que você é uma pessoa mais do que preparada, mais do que profissional no que faz, sério. Foram poucas as vezes que eu sentei perto de uma pessoa que fez dever de casa, sabe? Tem gente que me pergunta coisas tipo assim... eu sei que você perguntou muita coisa que você já sabia, que você queria que eu falasse, mas é tão bom saber que eu estava batendo papo com alguém que sabia ouvir e que sabe falar. E que tá olhando para mim não só como uma loura, sabe? Que não sabe falar nem pensar. Obrigada. Nossa Senhora. Obrigada mesmo. Muito e adorei obrigado. A sua abertura, adorei o papo. E adorei estar perto de vocês, tá, gente? Fiquem com Deus. Um beijo bem carinhoso a todos vocês. Espero ver vocês muito, muito rápido, que seja breve esse espaço de tempo sem estar com vocês, tá bom? Beijo carinhoso a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado vocês. Muito obrigado mesmo, tá bem?